Convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de João, versículos 10 e 11. Nós pregamos de forma expositiva. Isso significa que nós começamos um livro da Bíblia, desde o seu primeiro versículo, e vamos até o final, se assim o Senhor permitir. E nós chegamos na reta final, irmãos, da segunda epístola de João. Chegamos nos versículos 10 e 11, que são o coração da epístola, não é? Nos versículos 10 e 11 nós encontramos a razão, o motivo pelo qual João escreveu a carta. E nós vamos ler, então, os versículos 10 e 11. Naquilo, inclusive, eu já me desculpo com os irmãos, naquilo em que eu for repetitivo, tentarei não ser, nas ênfases, nos exemplos, nas aplicações práticas, mas naquilo que os irmãos têm acompanhado nos últimos meses, naquilo que eu for repetitivo, eu já me desculpo antecipadamente, mas é assim que João escreve, não é? Ele vai se repetindo nos temas, ele vai e volta com nuances. Vamos ler, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Senhor Deus, fala conosco conforme a oração do teu servo, que a tua santíssima palavra possa frutificar em nosso coração como obra do teu Santo Espírito, que o Senhor tire os impedimentos dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e possamos ouvir a tua voz, que haja edificação, perdão dos pecados e que possamos ver a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. O pano de fundo das epístolas, nós temos acompanhado. Obrigado. Nós temos acompanhado que o pano de fundo das epístolas de João são que os falsos mestres estavam fazendo aquela atividade missionária itinerante, não é? Indo de casa em casa, batendo nas casas, batendo nas igrejas, quando possível, e se valendo da hospitalidade cristã, que era muito comum no primeiro século, e com isso tentando espalhar falsas doutrinas, heresias. Nós definimos os blocos da segunda epístola, e nós dividimos em 4 blocos, não é? Os versículos de 1 a 3, nós encontramos na introdução as bases da hospitalidade. Nos versículos de 4 a 6, o comportamento da hospitalidade. Agora, nesse bloco que nós estamos expondo, versículos de 7 a 11, os limites da hospitalidade. E nós veremos, se assim o Senhor quiser, na próxima mensagem, 2 João, as bênçãos da hospitalidade. Nós definimos na mensagem anterior, que eu fui conferir lá na nossa página no YouTube, ela aconteceu em 23 de fevereiro. Aqueles que não estiveram aqui podem procurar lá. Nós expomos os deveres ou o comportamento da hospitalidade. Nós definimos naquela ocasião hospitalidade como o fato de abrir as portas de casa, receber alguém em casa. O termo não deve ser espiritualizado, porque não é assim que os escritores do Novo Testamento o fazem. Tem gente que diz assim: eu sou muito generoso, muito cordial, quando eu vejo alguém na rua, eu abraço, eu beijo, eu faço a pessoa se sentir bem, mas isso não significa hospitalidade. Faz parte da hospitalidade, é um bom comportamento, mas não é assim que a palavra é utilizada no Novo Testamento. Sempre que nós lemos hospitalidade no Novo Testamento, é isso, receber alguém em casa. E quando nós vimos o comportamento da hospitalidade, no segundo bloco, nós vimos, basicamente em 3 textos, num breve resumo, primeiro a relação entre a hospitalidade e o amor. Em Hebreus 13, 1 e 2, nós vemos o escritor aos Hebreus mostrando que a hospitalidade ela é um fruto do amor. Porque ele diz: permaneça o amor fraternal, seguia a hospitalidade. Então, quando o amor fraternal permanece, quando há amor, ele vai frutificar em certas ações tangíveis, em certas ações práticas. E uma dessas ações é a hospitalidade. De modo que eu posso concluir também o inverso. Onde o amor não permanece, não há hospitalidade. Em Romanos 12, no versículo 13, nós vemos uma construção interessante de Paulo no texto original, e ele vai dizer que a hospitalidade é custosa, ela tem um preço. A hospitalidade tem um preço que o cristão deve pagar. Ele diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. A palavra comunicai ali, no original, é a palavra koinonia, que significa o quê? Comunhão. Mas é interessante que ele não manda os crentes terem comunhão com os santos. Parece no português, mas não é. Ele está dizendo o seguinte: vocês devem ter comunhão com as necessidades dos santos.
Ninguém quer ter comunhão com um problema, né? Com a dificuldade. Mas é o que Paulo está dizendo. Tenha comunhão, tenha koinonia com as necessidades dos santos. E por fim, no último texto, nós vimos 1 Pedro 4:9, uma outra relação interessante entre a hospitalidade e o serviço. Nós devemos exercer aquilo que a Bíblia chama de mordomia, administrar aquilo que é do outro. Então nós pensamos assim, o nosso lar, nem nada que nós possuímos, nenhum dos nossos recursos é propriamente nosso, é antes do Senhor. Então, como o meu lar não é propriamente meu, é antes do Senhor, eu abro as portas do meu lar para receber os irmãos, para atender nas suas necessidades, porque eu não considero como sendo primeiramente meu. Dito isso, depois do comportamento da hospitalidade ser apresentado na segunda epístola, nós chegamos aqui nos versículos 10 e 11, onde se encerra esse terceiro bloco, e João vai apresentar agora os limites dessa hospitalidade. Aquele mandamento, aquele dever cristão da hospitalidade, aquele comportamento que de nós é exigido, agora João vai dizer que esse comportamento exigido de nós também tem limites. Então, além de sermos generosos ao abrirmos as portas das nossas casas, e devemos ser, nós devemos também ter critérios, nós devemos ser cuidadosos. E ele começa o versículo 10 dizendo assim: se alguém vem ter convosco. No português, quando nós lemos aqui, parece que João está falando de uma possibilidade, né? Se alguém vir ter convosco. Pode acontecer, talvez não aconteça, mas os leitores originais da carta não entenderam assim. Eles sabiam que João não estava falando de um caso hipotético. João estava apontando para um fato, não uma possibilidade. Essa era uma atividade muito comum no tempo antigo. Talvez, inclusive, alguns comentaristas dizem que essa igreja a quem João escreve, ela talvez tenha aberto as suas portas, aqueles membros, de forma indiscriminada, não criteriosa, tenham aberto as portas das suas casas e até aquela igreja para receber falsos mestres. Então, João se utiliza dessa carta, né, para adverti-los. Vamos ver aqui alguns textos no Novo Testamento de que essa era uma estratégia muito comum das seitas no primeiro século. Mateus 23:14, advertência de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então os fariseus frequentavam as casas das viúvas, por quê? Porque elas eram alvos fáceis, não é? Eram presas fáceis para eles. Porque desacompanhada dos maridos, nós sabemos a condição social da mulher naquela época, então os fariseus se aproveitando disso, sob o pretexto da religiosidade, de longas orações, eles iam às casas das viúvas e as exploravam. Acontecia também esse mesmo movimento nas igrejas em que Paulo era o responsável. Olha o que ele diz a dois dos seus discípulos, a Tito e a Timóteo. 1 Tito 1:11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 2 Timóteo 3:6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Esse texto de 2 Timóteo é interessante, não é? Além do falso ensino, eles ainda se aproveitavam disso, talvez para algum tipo de pecado, de imoralidade. Pois bem, diante desse cenário, esse é o pano de fundo no primeiro século, no qual João escreve. Diante desse cenário, João vai dar uma primeira ordem no versículo de número 10. Ele vai dizer: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Não ofereça hospitalidade aos falsos pastores. Não ofereça abrigo, não ofereça alimento, não ofereça proteção, porque era isso que significava abrir as portas de casa, receber em casa. Não ofereça nenhuma dessas coisas quando forem falsos líderes que estiverem procurando vocês, não trazendo a doutrina correta a respeito de Cristo. E essa posição, irmão, soa tão antinatural para o cristianismo, não é? E deve ter soado muito mais antinatural para os leitores originais da carta, tão habituados a promover a hospitalidade, que alguns comentaristas sugerem que nós não devemos adotar essa ordem de João como uma regra padronizada.
Nós não precisamos obedecer ao que João está dizendo. Essa era uma ordem muito específica para a igreja daquela época. E eu confesso aos irmãos que enquanto eu montava a mensagem, eu ia estudando os versículos e eu falava assim, não, agora eu vou falar de amor fraternal. Vai chegar a hora em que eu vou falar do amor. Mas não chegava. Eu ia pulando as etapas dos versículos e eu estava tentando encaixar ali o amor e falar desse sentimento tão nobre que Cristo coloca nos nossos corações, mas não é essa a mensagem de João nos versículos 10 e 11. Aqui, na verdade, o amor é a verdade, é o apego à verdade, é a defesa da verdade que está em jogo nesses dois versículos. Então, uma primeira consideração muito importante que nós devemos fazer é que João não está, absolutamente, dizendo que a hospitalidade deve ser limitada a quem tem a mesma fé do que nós. Não é isso que João está dizendo. Pelo contrário, nós vimos os deveres da hospitalidade e esses deveres devem ser estendidos a todos, independente da fé, principalmente aqueles que necessitam. Então, do que João está falando no versículo 10? João está falando especificamente a respeito dos líderes religiosos. Os falsos mestres é que não merecem nenhum tipo de auxílio. E isso vai ficar mais claro na segunda ordem do versículo 10. Ele diz assim: nem lhe deis as boas-vindas, nem o saudeis. Não dá nem oi. Não dá nem tchau para o camarada. Olha isso. Na prática, irmãos, abrir as portas de casa, como eu disse, era fornecer para aqueles que viajavam longas distâncias, numa época que não havia rede hoteleira, não havia globalização das mensagens, era fornecer a eles abrigo, sustento, roupa, um lugar para dormir. De modo que significava, em algum sentido, financiar o projeto daqueles falsos mestres. E dar as boas-vindas, ou saudar, demonstrar alguma simpatia por eles em público, diante das outras pessoas, poderia ser mal interpretado como uma concordância com aquilo que eles ensinavam. Então o que João está dizendo de forma resumida? Olha, não disponibilize os seus recursos materiais, nenhuma ajuda, não facilite as heresias que eles espalham ou eles espalharem as heresias, e nem emprestem a sua honra endossando o que eles fazem. Eles devem ser denunciados, acusados, apontados e não ajudados. É isso que o Novo Testamento nos diz. Quando nós vemos crimes acontecerem, nós não devemos denunciar esses crimes. Não é um dever denunciar coisas erradas em todas as esferas da vida. Por que não no Evangelho? Nós devemos denunciar esses falsos líderes. E aqui pensando numa aplicação para os nossos dias. Porque, de fato, se nós pensarmos no contexto da época, isso não se aplica aos nossos dias. Não tem, ou não tem tanto, né? Tantas seitas batendo de porta em porta na nossa casa, não é? Apenas aquela que vai domingo de manhã bater lá, né? As testemunhas. Mas raramente isso não é uma prática comum dos nossos dias. Por quê? Porque hoje a informação se dissemina de outra maneira. Então, de que maneira nós podemos acabar financiando ou validando esses falsos mestres que devem ser denunciados? De que maneira nos nossos dias essa invasão de heresias acontece? Nós podemos pensar, por exemplo, nas redes sociais. Nós podemos pensar nos materiais que eles produzem, nos livros, nos podcasts, nas músicas que eles produzem. E nós deveríamos denunciá-los enquanto nós estamos o quê? Consumindo os seus produtos e validando e financiando a mensagem deles. Nós podemos falar, por exemplo, que um dos pastores mais conhecidos hoje, tem tantos, ele, na verdade, é um dos líderes de uma seita. Aquele querido arqueólogo, não é? O Rodrigo Silva. E, abre parêntese aqui, opinião pessoal, ele tem cara de ser muito gente boa. Ele parece ser legal a beça. Dá vontade até de ser amigo do camarada. Fala a verdade. Ele é gente boa, ele é educado demais, extremamente gentil. Então, o que nós fazemos? Ele, hoje, talvez seja o pastor que mais tem entrada na mídia. Mais querido nos meios da sociedade. Agora, se nós formos adotar o padrão que João estabeleceu, pergunta, nós estamos validando as mensagens desses homens? Ou nós estamos rejeitando
com a mesma seriedade que João abordou o tema. E qual é a seriedade que João abordou o tema? Não dê nem oi. Não dê nem as boas-vindas. Essa é a seriedade de João. Algumas coisas que eles falam, não é? São boas. Algumas coisas são verdades. Algumas coisas são até úteis a nós, de fato. Mas um herege continua sendo um herege quando fala alguma verdade. Eles são capazes de falar alguma verdade, e esse que é o perigo. O perigo é justamente que as heresias vêm misturadas, ou misturam mentiras com verdades. Esse é o perigo. Então nós devemos ter cuidado, segundo a advertência de João, aplicada nos nossos dias, para não estarmos financiando e divulgando boas mensagens, às vezes, desses falsos mestres. Porque, inevitavelmente, quando nós divulgamos boas mensagens dos falsos mestres, nós estamos divulgando o homem. Nós estamos referendando o homem. E, consequentemente, todas as suas mensagens, não apenas aquela boa mensagem que ele traz. Um segundo perigo. Eu vou começar contando uma história e lendo uma frase que eu vi há muito tempo atrás, mas pregador tem um problema, né? Não pode ver filme, não pode ver ninguém falando. Tudo ele pensa em que tá, né? Ele tá pregando no seriado. Eu tava vendo aquele seriado Chernobyl, baseado naquilo que aconteceu, né? Naquela catástrofe nuclear na Ucrânia. E um dos diretores, um dos personagens, que é um personagem real, não é? Ele existiu, Valery Legazov. Ele era um dos diretores do comitê que foi escolhido para solucionar o problema, identificar o que havia acontecido, não é? Naquela usina nuclear, e para chegar na solução do problema. Só que onde isso aconteceu? Na Ucrânia soviética, na antiga União Soviética. E o que o Estado desejava fazer sempre? Ocultar as verdades, ocultar as informações, porque, independente do problema, eles não queriam que a reputação do Estado soviético fosse arruinada. Então, como é que você resolve um problema se você não pode descobrir ou ter as informações verdadeiras? As informações são sempre dadas de forma mentirosa, ou meias verdades são ditas. Você não consegue identificar o problema. E aí, no julgamento final, quando ele vai ter a palavra, o Legazov, ele existiu, ele se suicidou, inclusive. Ele se matou e deixou todas essas informações, isso não na série, tá? Também na série, mas na vida. Ele deixou essas informações quando da sua morte. E tem uma frase muito interessante que ele disse no julgamento final do desastre nuclear em Chernobyl. Ele diz assim, abre aspas: quando a verdade ofende, nós mentimos e mentimos até não lembrarmos que ela existe. Mas a verdade continua lá. Cada mentira que contamos gera uma dívida com a verdade. Cedo ou tarde, essa dívida será paga. E ele diz mais uma frase no final, agora no encerramento da série. Entre todos os problemas que a mentira traz, o pior deles é que em determinado ponto nós estamos tão distantes da verdade que a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então o perigo daqueles homens, daqueles falsos mestres entrarem naquelas casas pregando a mentira é porque eles contaminavam as casas com informações que não eram verdadeiras, a ponto de alguma daquelas pessoas se perderem, terem sido contaminadas pela falsa doutrina. Por quê? Porque chega uma hora que de tanta mentira você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas a verdade continua lá. Então nós, irmãos, devemos parar de consumir esses falsos mestres, esses falsos pastores. Nem lhes deis boas-vindas. Não comprem os seus produtos. Não vejam as suas mensagens. Eles são maus. Eles são roubadores. Eles não são levantados por Deus para edificar o seu povo e para pregar a sua palavra. Nós devemos ter a mesma seriedade que João teve. Falando ainda a respeito dessa consequência, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está lidando ali com o mesmo problema que João está lidando, com heresias. Paulo está lidando com o falso ensino de que a ressurreição já havia acontecido, que eles não precisavam esperar a ressurreição. E o perigo, então, não está somente em validar a informação desses falsos mestres, mas também com o distanciamento da verdade. Até que pode chegar o ponto, irmãos, de tanto consumir esses falsos mestres, que nós não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. 2 Timóteo
capítulo 2, versículos 16 a 18. Mas evita falatórios profanos, Paulo falando a Timóteo, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Evita, como Paulo diz, evita falatórios profanos, evite falsos pastores, evite falsas doutrinas, não empreste o seu ouvido a isso, para que você não se perca como esses homens. E eu queria fazer uma reflexão aqui com os irmãos. Você já parou para pensar, aqui lendo esse texto, que João está dizendo quem aqueles homens poderiam receber nas suas casas ou não? João está dizendo com quem eles poderiam falar ou não? Percebe que é isso que a Bíblia faz tantas vezes? A Bíblia é pessoal, a ponto de definir até mesmo o padrão das nossas relações. Com quem nós falamos. Os ouvintes de João não poderiam dizer assim: a casa é minha, João, eu que sei quem entra na minha casa e quem não sabe, quem não entra, eu que sustento a minha casa, como é que está se metendo aqui? Eu não posso falar com ele? Que falta de educação, João. Como é que você se mete assim na minha vida? Só que é isso que a Bíblia faz, irmãos. A Bíblia define os nossos padrões de comportamento mais íntimos e mais pessoais. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, é Ele quem vai ditar as regras de todas as áreas da sua vida. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Israel no Antigo Testamento. Deus dando ordens a Moisés do que o povo podia comer e não podia, do que o povo podia vestir. Certos tecidos não podiam ser misturados na confecção de roupas, com quem o povo tinha que casar ou não tinha que casar. E talvez você diga assim: não, Henrique, mas é porque isso apontava para Jesus. Outras coisas apontavam para os gentios sendo incluídos na aliança. É verdade, mas eram leis reais, tendo de ser obedecida por pessoas reais. Pessoas tiveram de obedecer essa. Conta para ele que ele estava apontando, obedecendo aquela lei, ele estava apontando para Jesus que viria. Ele estava sendo impedido de casar, de conviver. É claro que nenhum pastor nos nossos dias tem essa autoridade, sem dúvida nenhuma, mas a Bíblia tem. A Bíblia pode definir com quem nós nos relacionamos. Eu ressalto isso principalmente por um erro grave que acontece com muitos de nós, que é imaginar que o evangelho está restrito a uma das áreas da nossa vida, ou como se o evangelho fosse uma área da nossa vida, como se ele não afetasse todas as áreas da nossa vida necessariamente, porque é isso que o evangelho é. O evangelho é abrangente. Nós não podemos tratar a nossa fé como uma parte segmentada da nossa vida, do tipo, aqui eu tenho minha vida familiar, aqui eu tenho minha vida profissional, aqui eu tenho minha vida financeira e aqui eu tenho minha vida religiosa. Quando, na verdade, Cristo deve ser o fundamento sobre o qual eu edifico todas as demais áreas da minha vida. Cristo é o centro da minha vida. Não existe a religião, a nossa fé, ela não é uma parte da nossa vida. Como se ela não devesse influenciar todas as outras. E ainda, como se todas as outras não devessem se submeter à nossa fé. João, tá mandando lá, não fala com eles. Não dá nem oi. Ignora. Não entra na sua casa. Nenhum assunto é propriamente seu, a parte de Cristo, a parte da sua palavra e a parte da sua santa igreja. Nós vimos isso, não vou repetir, mas nós vimos isso quando expomos uma parte do livro de Filemão, não é? Paulo, Filemão e Onésimo tratando de assuntos pessoais perante a igreja do Senhor. E aí nós chegamos no versículo 11. Quando ele diz assim: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então aqui João está dando a razão para as ordens anteriores que ele deu. O porquê dessa tolerância zero com os falsos pastores. A Ara usa um adjetivo mais pesado que eu prefiro. Ela diz assim, que aquele que saúda ou cumprimenta os falsos pastores é cúmplice nas suas más obras. É cúmplice. João utiliza muitas vezes esse termo, mais obras. 1 João 3,12. Caim matou Abel porque suas obras eram más. João 3,19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Então,
como nós entendemos nos escritos de João, obras mais. São todos os atos, palavras, pensamentos, posturas que são pecaminosas e que ofendem a Deus ou que se opõem a Deus. João utiliza a mesma palavra para chamar o diabo de maligno. 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14. Versículo 13. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então é a mesma palavra que ele usa para descrever obras dos falsos pastores, é a que ele usa para se referir ao diabo. Então, nós podemos substituir suas obras são más por suas obras são malignas. O que João está querendo dizer? Que a atividade desses falsos pastores da sua época e dos nossos dias, ela tem raiz no próprio diabo. É o próprio Satanás quem os está influenciando. Elas provêm dele, elas são inspiradas por ele. Assim como nós cremos, nossos símbolos de fé falam isso, que quando nós abrimos a palavra de Deus e a pregamos com fidelidade, é Deus falando com a igreja, é Deus falando com o seu povo. Da mesma maneira, Satanás está inspirando homens e conduzindo homens a pregar mensagens malignas, a fazerem atividades e obras más. Então perceba que o versículo ainda nos adverte que há muitas maneiras de nós nos tornarmos cúmplices dos pecados dos outros. Não é? Eu acho que você já tem pecado demais seus para dar conta diante de Deus, do que se fazer cúmplice dos pecados dos outros. Então, às vezes, inadvertidamente, o famoso sem querer, nós estamos sendo cúmplices com uma mera saudação. Apocalipse 18, 14. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Por que João está alertando aquela igreja para não ser cúmplice das suas más obras? Porque o cúmplice é apenado junto. Ele é punido e castigado junto com o autor principal do delito. Então João está fazendo essas considerações, nos fazendo refletir, para que nós não sejamos cúmplices das obras malignas dos falsos pastores. Por fim, irmãos, como eu disse, eu procurei durante toda a mensagem deve apontar para Cristo, sem dúvida nenhuma, e eu sei que essa aponta na defesa da verdade, mas eu queria ainda mais enfatizar esse apontamento para Cristo no final desses 2 versículos, que são o coração da segunda epístola de João, lembrando o que Jesus nos disse. Ele ressaltou algumas vezes, pelo menos 2, que o maior dos mandamentos é amar a Deus. E somente o segundo maior é amar as pessoas. Então, falsas doutrinas, elas nos conduzem e nos fazem transgredir o maior de todos os mandamentos. Antes mesmo que essas falsas doutrinas possam frutificar em obras exteriores. Porque somente pensar ou crer algo falso sobre Deus, ou diferente do que Ele nos revelou, é pecado em si mesmo. É uma violação do maior dos mandamentos. Por isso essa severidade de João, essa aparente falta de amor. Não é falta de amor pelos homens que estão cometendo esses delitos. É amor a Deus, é amor à verdade. É lembrar que o amor deve andar junto da verdade. O amor deve ser fruto da verdade. Amar as pessoas antes de amar a Deus é o quê? Amar as pessoas antes de amar a Deus? Idolatria. Então, para terminar, como nós falamos na semana passada, se Cristo é a pedra de toque de todo pensamento, Cristo também deve ser a pedra de toque de todo amor fraternal. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Senhor Deus, te louvamos. Bendizemos o teu santo nome. Que as advertências santas, sagradas da tua palavra, Senhor, possam penetrar em nosso coração, possam produzir frutos e que nós possamos, Senhor, como boas ovelhas, nos submeter ao bom pastor. Nenhuma ordem é pessoal demais para nós, Senhor. Pelo contrário, nós submetemos toda a nossa vida a Ti. Nós somos Teus servos, Teus escravos, Senhor. Tu és o nosso dono, o nosso amo. Fazes conforme a Tua vontade e o Teu querer. Mas, Senhor, às vezes nós somos de dura cerviz, às vezes nós somos difíceis.
Pai, tantas vezes. Mas nós contamos com a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor infinito e com a ação do teu Santo Espírito para nos conduzir, para desfazer essa dureza de coração. E que a tua boa palavra, ó Senhor, possa frutificar a 100 por 1, frutos de vida e paz, sempre para a tua glória, em nome de Cristo. Amém.